Olá vocês, tudo bem? Hoje você vai trabalhar comigo um pouquinho de física. Aqui quem está falando para você é o professor Ali Eduardo de Física do Instituto Luther King. Eu espero que você goste da minha aula, porque nós vamos falar um bocadinho de física para que, de certa maneira, você arrase nesse Enem. Tudo bem? Acompanhe comigo aqui. Hoje é aula sobre composição de movimentos. Composição de movimento está na matéria cinemática. A matéria cinemática, ela quase toda foi escrita por Galileu Galilei. Isso mesmo, aquele senhor italiano de Pádua. O senhor Galileu Galilei, ele trabalhou muito a parte de movimento, porém agora nós estamos entrando numa coisa um pouquinho mais complexa. Por isso é necessário a gente lidar com vetores. Por que vetores? Bom, existem alguns movimentos que estão dentro de outro movimento. Um movimento dentro de outro movimento? O que seria um movimento dentro de outro movimento? Bom, é complicado. Não, comigo não vai ser complicado. É só acompanhar a minha aula. Olha, se um garoto estiver andando dentro de um trem, e o trem está andando, você já viu um garoto correndo a 40 km por hora? É só pôr ele andando dentro de um trem. Você já viu um Fusca a 800 km por hora? Coloque ele dentro de um Boeing 737, você vai ver um Fusca a 800 km por hora, com certeza absoluta, porque é muito relativo. Um movimento dentro de um movimento é totalmente relativo. Você pode se movimentar dentro de algo que está se movimentando, a favor, contra, em diagonal ou cruzando esse movimento. Para não tornar tão complicado, nós precisamos fazer um desenho prévio. Esses desenhos são simples, muito simples. Eles se chamam vetores. Os vetores estão aqui não para atrapalhar você. É uma ferramenta extremamente útil da matemática. Útil para mim e agora vai se tornar extremamente útil para você. O vetor em ação. Vamos dar uma olhada nesse slide que eu preparei com muito carinho. Muito bem. Veja só aqui, no cantinho direito está quem vos fala, um aviãozinho, uma igrejinha e aqui no cantinho esquerdo do Instituto Luther King, que está dando aquela dica especial para você. Bom, o meu aviãozinho ele não é igual ao carro. O carro, se eu soltar o volante, tiver tudo equilibrado, pneu balanceado, muito bem, vai funcionar bem. Mas isso já não acontece com o avião. Porque o meu aviãozinho ele anda em algo que anda. Mas como será isso, professor? O avião anda em algo que anda? Sim. O meu aviãozinho ele anda no ar. E o ar está em movimento. Todo o ar está em movimento. Ele pode se movimentar a favor do avião, contra o avião, para cima, para baixo. Inclusive uma ação não muito querida para as pessoas que estão dentro do avião é o avião que recebe o vento rodopiando. Esse é muito perigoso. Espero que um dia acontecer com você esteja com cinto de segurança, porque senão vai doer a cabeça, hein? Bom, então estou falando com você, professor Ali Eduardo, composição de movimento, e composição de movimento é tudo de bom. Por quê? Porque é vetores, e vetor é uma coisa que super entra em ação a favor da matemática e da física. Bom, veja só essa instrução aqui para você. É comum encontrarmos um movimento dentro do outro, não é comum? Quando alteramos o referencial, comparamos acontecimentos, os dinâmicos entre si. Bom, uma flechinha ajuda demais em cima do desenho. Por exemplo, essa flechinha que eu coloquei para você, ela pode ser a flechinha da velocidade do avião. Mas como eu disse, o avião é um transporte que se move em algo que anda, que é o ar. O ar não está em repouso. O ar está aí, está em movimento. Um movimento a favor, um movimento contra. Mas para simplificar esse tipo de coisa, de um avião estar andando em algo que está se movendo, nós precisamos fazer um desenho um pouquinho mais elaborado, ok? Bem mais elaborado. Vejamos só. Nossa, tem um coleguinha aqui no cantinho que está animado, hein? Espero que você também esteja animada. Podemos analisar melhor o deslocamento de um avião e sua velocidade em relação ao chão, ao ser arrastado pelo ar, quando usamos vetores para nos localizar espacialmente ou prever situações
possíveis. Voltamos novamente com o nosso aviãozinho. Velocidade do avião. Esse aviãozinho quer ir embora longe, hein? Veja só, mas dessa vez apareceu uma flechinha nova. Isso, essa flechinha se chama vetor. Essa flechinha, pelo jeito, não está ajudando. É quase um vento contra. Mas tem problema não. Não tem problema não. Eu faço uma técnica de desenho aqui chamada técnica do paralelogramo. Eu fecho uma espécie de bandeira do Brasil, um quadrilátero bastante irregular e bem no meio, como numa bissetriz, eu saio para onde realmente o meu aviãozinho vai. O meu aviãozinho ele não vai para frente, o meu aviãozinho ele não vai para trás. O meu aviãozinho vai para cima. O meu aviãozinho vai para cima. Olha só. Simples, né? Eu sabia que você ia gostar. É realmente muito simples. A ideia da aula de hoje é ser o mais simples possível para você. E é claro que você vai gostar. Então, reprisando mais uma vez, VA é a velocidade do avião, ele é para frente, com a velocidade natural que o motor impõe. VV é a velocidade do vento. No meu desenho, a velocidade do vento está quase contra. A velocidade resultante, que marca somente a letra V, é exatamente para onde o avião vai, para cima. É a resultante que representa a velocidade do avião em relação ao chão, com a rache do vento. Muito bem. Então, veja só, retornando aqui direto em mim. Bom, como vocês viram, estou tentando afirmar para você que vetor é uma coisa simples. Ele é uma ajuda, ok? Essa ajuda está nascendo para você, mas é uma ajuda da matemática. O desenho é imprescindível. Um desenho com uma régua, um desenho com um cartão, mas é imprescindível. Você precisa ter uma ideia da direção e do sentido. A princípio não precisa saber muito o valor, mas a direção e sentido, com uma setinha simples, bem colocada em cima do desenho, pode ajudar no procedimento matemático que você vai realizar. Veja só, voltamos novamente no slide. Quando o avião se desloca na mesma direção do vento, nossa língua portuguesa. Direção e sentido é a mesma coisa? Eu afirmo. Não, não é não. Direção e sentido não é a mesma coisa. Direção é uma reta orientacional. Sentido é o lado que você quer ir dessa reta direcional. Ok? Então, a direção do vento, ela pode ser a favor ou contra esse sentido. Para isso, no meu slide, eu trouxe novamente um aviãozinho, um pouquinho mais simplesinho. Essa flechinha aqui é a velocidade do avião. Essa flechinha é a velocidade do vento. No meu desenho, você pode ver que o meu vento, ele não é meu amigo. Olha que danado! Ele está contra a velocidade do avião. Ele não ajuda. Professor, pode derrubar um avião? Pode. Pode sim. A velocidade do avião é bastante reduzida nessa situação. Bom, se reduz, causa uma diferença. O vento é contra. Para aviões a hélice, quando está decolando, vento contra ajuda a decolar. É ideal para decolagens, porém, uma vez em voo, pode causar um descontrole, principalmente se o vento vier rodopiando. Nem todo vento vem tão bonitinho quanto o nosso desenho. Então essa aqui é uma situação onde ocorre uma diferença. Velocidade do avião menos a velocidade do vento. Professor, mas eu não sei, às vezes com pressa, no nervosismo, e se eu colocar ao contrário? Velocidade do vento menos a velocidade do avião, eu vou chegar na mesma resposta? Bingo! Vai sim, com certeza. Trabalhe sempre em módulo. Independente se você faça 4 menos 2 ou 2 menos 4, você sempre vai trabalhar com um número positivo. Sempre positivo. Certinho? Muito bem, eu tenho um outro desenho aqui com mesmas direções. Só que agora eu tenho um vento amigo. É o vento em popa. Olha só, a favor do vento, temos um impulso extra e aumento da velocidade final. Isso mesmo, vai somar a velocidade. É o vento a favor. Ora, vento contra atrapalha. Vento a favor, o nome já diz. Adiciona, soma a sua velocidade, dá aquela
ajudinha. E ajuda todo mundo precisa, todo mundo merece, né? Agora vamos a umas características bastante interessantes na área do concurso. Quando você está lendo um texto, o texto pode transcrever para você algumas palavras-chave. Então, dado dois vetores, veja só, é um exercício bastante comum nos concursos a nível nacional. Dado dois vetores, qual é o maior valor que eles podem ter? Qual o menor valor que eles podem ter? Então, dado dois vetores, o máximo que ele consegue, é exatamente a sua soma. O mínimo que ele consegue é exatamente a sua subtração. Ok? Um episódio que podemos dar um exemplo bom disso é o acidente com o Mamonas Assassina. Não era um vento, mas sim o seu freio dinâmico foi aberto na hora da subida. Mínimo. E esse mínimo foi fatal. Não era o suficiente para o avião passar por cima do morro. Ok? Muito bem. Veja só. E se o vento não estiver na mesma direção? O que será que acontece quando o vento não sopra na mesma direção? Pode acontecer as seguintes possibilidades, que não vai te meter medo porque é matemática bem básica. Vento radial. Vamos relembrar algumas palavras-chave? Radial. 90 graus. Perpendicular. Ortogonal. Todas essas palavras trazem a mesma coisa. Eu tenho duas flechas que são 90 graus entre si. E se está 90 graus entre si, é um procedimento matemático tão antigo. O vento lateral, ele é um grande exemplo que o piloto tem que estar sempre de olho na sua bússola, no seu GPS, porque senão ele pode ficar rodopiando. Eu fecho o meu quadrilátero usando uma técnica de desenho chamado paralelogramo. Veja só, bonitinho, né? Ficou bem regular. E bem no meio eu traço a minha bissetriz. Então veja só que perigo se não ficar de olho nesse avião. Ele pode ficar rodopiando. Essa aqui é uma situação onde aparece um triângulo retângulo. Deixa eu mostrar ele melhor para você. Ó, 90 graus. Viu só? É o meu triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Quando eu falo em triângulo retângulo, eu tenho catetos em 90 graus querendo tirar uma diagonal. Já sei. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras está na faixa, moçada, há muito tempo. Atribui-se ao senhor Pitágoras, século IX a.C. Exatamente. Isso significa que o professor Pitágoras, o seu teorema já foi estudado por muita gente. Já foi estudado por Cleópatra, já foi estudado por Alexandre o Grande, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Moçada, Teorema de Pitágoras é do século IX a.C. Veja só, como que se transcreve? Na transcrição, eu tenho diagonal ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Vamos repetir? A rima é boa. A soma dos catetos ao quadrado é igual à sua diagonal ao quadrado. Sempre, 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 nos últimos 3.000 anos. Beleza? Vento radial, não te faça mal. Vento radial é teorema de Pitágoras. Vento lateral não radial. O vento lateral radial já não é teorema de Pitágoras, mas pode se tornar teorema de Pitágoras. Veja a velocidade do avião, veja a velocidade do vento. Quando eu fecho aqui o quadrilátero, repare que ficou um triângulozinho feinho, né? Muito bem. Moçada, existe um procedimento matemático chamado lei dos cossenos. Lei dos cossenos dá muito trabalho, principalmente quem não se lembra dos valores do cosseno de 30, 45 ou 60 graus. Então, tem uma proposta paralela muito legal para você. A minha proposta paralela muito legal é: vamos fazer um teorema de Pitágoras assim meio diferentão? Isso.
A resultante agora não vai ser mais a minha hipotenusa. A minha hipotenusa, como você pode ver, é agora um dos meus catetos. Viu só? A minha hipotenusa se tornou um dos catetos. Então ficou velocidade do avião ao quadrado é igual velocidade resultante ao quadrado mais velocidade do vento ao quadrado. É uma ótima saída para você não usar um teorema da lei dos cossenos, que traz um procedimento matemático bastante extenso. Pode confiar, ok? Muito bem. Eu trouxe aqui para brincar com vocês um exemplozinho. Olha, só falar não dá certo. E se a gente colocar um pouquinho de conta? Um pequeno monomotor viaja 120 km arrastado por um forte vento radial. A aeronave, carregando 80 km lateralmente. Se a aeronave ia para o norte e o vento era para o leste, qual foi o sentido e módulo do seu deslocamento? Bom, mesmo sendo um exercício de física, é necessário que a gente conheça um pouquinho da rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, para que você não se perca. Bom, eita aqui o meu aviãozinho, tá em vermelhinho agora, hein? Para onde que esse aviãozinho vai? Olha o texto, olha o texto, olha o texto. 120 km arrastado por um vento forte, radial, quer dizer, ele é 90 graus. Palavra mágica, ó, como diz o professor de espanhol, es mágica. Vento radial é 90 graus. É 90 graus, é teorema de Pitágoras. Se prepara que lá vem o teorema de Pitágoras, hein? Olha minha flechinha, olha minha flechinha. Cada flechinha tem o seu valor. Vou fechar agora o quadrilátero e você vai ver para onde o meu aviãozinho vai. Sabe para onde ele vai? Ele vai para o Nordeste. Tá vendo só? É um aviãozinho que vai para o Nordeste. Mas quantos quilômetros até o Nordeste? Muito bem. Então vamos brincar de ser feliz. Na velocidade que ele está indo e na distância que ele andou, eu tenho aqui meu teorema de Pitágoras, com outras letras, mas não deixa de ser um teorema de Pitágoras. Joga os números que estão ali. Professor, vai crescer esse número. Realmente vai crescer. Mas não tenha medo. Quando você está tirando uma raiz quadrada e esse número está ao quadrado, havendo zero, é só você tirar o quadrado do numeral. Tire o quadrado do numeral, 12 ao quadrado, 144. O quadrado do numeral, 64. E dobre a quantidade de zero. Dá certo. Sempre dá certo. Pode confiar. Olha só. Não falei? 12 ao quadrado, 144. 8 ao quadrado, 64. E eu dobrei a quantidade de zero. Bicho-papão? Se for esse bicho-papão não morde, hein? Tirei a raiz. É claro, nesse procedimento com uma calculadora, 144,22 quilômetros. E eu tenho um coleguinha aqui que está dormindo. Vem em mim. Veja só, moçada. Meu coleguinha aqui, ele tá dorminhoco, hein? Eu acho que... Será que você não tá dormindo com a minha voz também, não? Espero que não. E você deve estar se perguntando, professor, faz tanto tempo que eu não vejo tal de vetores. Dá para dar uma canja agora? O professor não é cozinheiro, mas vou te falar, hein? Agora tá saindo aquela canja. Dá uma olhada aqui no meu segmento. Para não ficar sonolento, vamos brincar um pouquinho de ser feliz? Isso, uma bateria genial de problemas também está chegando. Vetores, olha que bonitinho. Esse é o meu vetor. O vetor ele é nada mais, nada menos do que um segmento de reta orientado. Isso, essa reta sempre vai ter tamanho. O tamanho da reta vai indicar o módulo que ele tem. O lado da seta vai indicar o sentido. Ok? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Toda a física é dividida nesses dois parâmetros. Uma grandeza que é escalar e uma grandeza que é vetorial. As grandezas escalares elas são simples. Procedimento totalmente simples. O que está somando realmente é uma soma. O que está subtraindo realmente é uma subtração, multiplicação, divisão.
Porém, as grandezas vetoriais, elas são mais complicadinhas. Não basta somente somar ou subtrair. Você precisa saber como está o desenho. Isso. Se as flechas apontarem para o mesmo lado, você soma. Se apontar para o lado contrário, você subtrai. E se forem diagonais, também tem que tomar cuidado. Fazer um teorema de Pitágoras, como eu falei para você. Quando a gente usa massa, 5 quilos, litro, 20 litros, por exemplo, ou eu falar para você que agora são 17 horas e 17 minutos, olha, tudo isso são grandezas escalares. Eu não preciso falar para você que é 5 quilos para cima ou para baixo, 20 litros para a esquerda ou para a direita, ou 17 horas e 17 minutos indo para o Nordeste. Olha, seria ótimo indo para o Nordeste, mas não é não, hein? Ó, outras, entretanto, não ficam definidas, como eu estava falando para você, que é o caso da vetorial. A vetorial sempre precisa de um desenho. As vetoriais sempre precisam do que a gente chama de direção, sentido e módulo. O módulo sempre será um valor numérico positivo. Sempre um valor numérico positivo, mesmo que a sua conta termine com um número negativo. Ok? Olha que desenho doidão. Isso é uma boleadeira? Pode ser, né? Aquela flechinha em vermelho que você está vendo ali é o vetor velocidade. Repare que mesmo ela movimentando em movimento uniforme, a minha flechinha da velocidade ela vai mudando seu sentido. Então não tem como eu falar que o vetor velocidade no movimento circular é constante. Não é. Ele aponta para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Ora, como eu disse, ele é doidão. Então não basta dizer que o móvel percorre 10 km ou se move a 540 km por hora. É preciso indicar em que direção e sentido realizou o movimento. Então tá aqui o meu esquema. Olha lá o aviãozinho. Opa! Isso aqui é a velocidade do vento e voa, voa, aviãozinho. Viu só? Legalzinho, né? Se você soubesse como é tão necessário isso, um dia se você quiser pegar essa profissão de aviador, veja só. Aqui eu tenho um exemplo que já chegou até a cair um concurso. E parece que foi no Amazonas. Olha só. Convencido da esfericidade da Terra, Cristóvão Colombo propõe chegar às Índias, viajando rumo ao Ocidente. Parte em 3 de agosto de 1492, com as caravelas Santa Maria, Pinta e Ninha, sem se dar conta de haver aportado em um novo continente. Depois chamado de América, acredita ter alcançado as Índias. Atinge as ilhas de Cuba e Hispaniola, local em que ficam atualmente o Haiti e a República Dominicana. Sabendo que Colombo navegou 4.000 quilômetros para o oeste e que as correntes marítimas e os ventos o levaram para 3.000 quilômetros para o sul, calcule quantos quilômetros ele aportou de sua origem. Então, devido a uma corrente marítima que vem lá do Polo Norte, é aquela mesma que aparece no desenho do Nemo. E vai dar um balão lá na Austrália e no Japão, empurrou o nosso herói Cristóvão Colombo para cima das ilhas que atualmente são o Haiti e Cuba. Então, com os dados que estão em negrito agora com você, veja só. Dado. Para o oeste, olha o meu desenho. Olhando para o nosso desenho, veja só. Oeste, sul. Aqui a nossa diagonal sendo formada novamente, usando a técnica de desenho do paralelogramo. E está indo Cristóvão Colombo para cima do Haiti e para cima das ilhas de Cuba. Aqui separando aqui os números novamente, usando ΔS para deslocamento, ΔS0 deslocamento inicial, ΔS para essa corrente, né? Novamente eu tenho o meu teorema de Pitágoras,
Não se esqueça o esqueminha que eu te falei. Olha por o 4. 4 ao quadrado, 16. Dobra a quantidade de zero. 3 ao quadrado, 9. Dobra a quantidade de zero. Isso. Muito bem. Nossa, ficou um monte de zero, né? Dá nada não. Soma o 16 com o 9 e eu consigo o 25. Repare como eu tenho 6 zerozinhos. A raiz quadrada, uma vez retirada, metade desses zeros somem. E não se esquecendo que o número 25 é um número bem quadradinho. Encaixa muito perfeitamente nessa minha raiz quadrada, tipo 5 vezes 5, 25. E aí eu consigo a minha raiz quadrada facilmente. Por que eu digo isso para você? Horas, o concurso você não pode usar uma calculadora. Então as simplificações são necessárias para a sua vida escolar e a sua vida de preparo futuramente para os concursos que chegarão. Resposta. Colombo aportou a 5 quilômetros a sudoeste da Espanha. Aqui eu tenho um outro caso verídico. Bom, se você lembra do aviãozinho a jato que cortou um pedaço de um Boeing, da asa de um Boeing, caindo ao norte do Mato Grosso, e se eu falar para você que muito tempo antes isso já tinha acontecido? Exatamente no mesmo lugar e o radar não pegou. Exatamente, só que dessa vez o pessoal foi mais feliz, tá? No dia 3 de setembro de 1989, o comandante Sersa Garcês pilotava o Boeing 737-200 da Varig, saindo de Marabá, no Pará, com destino a Belém do Pará. Ao invés de prosseguir o destino na proa de Belém, destino norte, confundiu-se e foi para a proa 270 graus, voando 960 km para o oeste. Depois de muito tempo sobrevoando a floresta amazônica, ficou sem chegar a lugar algum. Com combustível no final, resolveu voar para o sul. Fez isso por 720 quilômetros. O combustível acabou e o avião caiu próximo à cidade de São José do Xingu, no Mato Grosso, que por acaso nós temos um probleminha de difração entre os radares brasileiros, e essa posição aí o radar não pega muito bem, ok? Mas o pessoal foi bem mais feliz aí, morreram somente 8 pessoas até onde eu me lembro. Utilizando a fórmula vetorial, calcule a que distância a aeronave fez o pouso forçado. Observe no mapa o sentido. Sentido que ele fez novamente, abrindo o teorema de Pitágoras. Veja só, meu teorema de Pitágoras. Ok, colocamos o número do teorema de Pitágoras. Certo? Dobre os números. 96 ao quadrado, 72 ao quadrado. Ficou difícil? Não. Some. Some os dois. Viu só? 144. O 144 é um número fácil de raiz. É o 12 ao quadrado. Vá sempre ao final da sua conta. Mesmo que você erre, o erro maior não é ter errado a conta. O erro maior é você não ter tentado fazer essa conta. Resposta. A aeronave caiu a 1.200 km a sudoeste de seu destino. Rapidamente, aqui eu tenho outro caso verídico também. No ano de 82, o voo inaugural da VASP para Fortaleza, a aeronave voava 300 km e encontrava um vento de frente, contrário, de proa, a direção do seu deslocamento. Vento de 100 km por hora. O piloto não levou em conta a resultante da soma vetorial. Quer dizer, quando a gente fala soma vetorial, acha que vai somar, mas olha minhas flechinhas. Uma flechinha está contra a outra. Mesmo falando soma vetorial, eu vou subtrair. Acreditando já ter ultrapassado a serra de Pacatuba, iniciou a descida, vindo a colidir com a serra. Calcule a velocidade real da aeronave no movimento, no instante do movimento. Então isso aqui é bem facinho. Eu pego uma velocidade menos a outra velocidade e o avião está a 200 km por hora. Muito bem. Moçada, 200 km por hora pode ser muito rápido, mas para um avião é velocidade de pouso. É uma velocidade de pouso. Resposta. A aeronave estava se deslocando a 200 km por hora, muito perigoso, é uma velocidade de pouso. O piloto desceu antes da hora e colidiu com a serra.
Outro exercício bem simplesinho de balão. Aqui eu tenho um balão, onde o vento ajuda a velocidade do balão. 4. Um balão de ar quente estava subindo na atmosfera